Sempre achei o samba um ritmo para outros. Não era do meu tempo, da minha geração. Até aquela noite, até o convite de Dona Ivone. Ela morava na casa ao lado, uma mulher de 62 anos, com um olhar que parecia carregar histórias de um mundo inteiro. O salão de samba era tudo o que eu esperava e, ao mesmo tempo, nada do que eu imaginava. As luzes amareladas dançavam pelas paredes descascadas, refletindo em espelhos manchados e nos rostos de um público que parecia respirar o ritmo pulsante da música. O ar estava carregado de calor humano e o perfume doce de bebidas e suor. Eu nunca havia pisado ali antes, mas enquanto passava pela entrada ao lado de Dona Ivone, senti como se estivesse sendo levado para outra dimensão. Ela usava um vestido azul simples, de tecido leve que acompanhava cada movimento do corpo. Seus cabelos grisalhos, presos em um coque frouxo, brilhavam sob as luzes do salão. Quando entrou, os olhares se voltaram para ela, um misto de respeito, curiosidade e algo mais que eu não conseguia identificar. Não era só eu que sentia a energia que ela trazia consigo. Ivone sorriu, aquele sorriso cheio de calma e mistério, e tocou meu braço levemente, guiando-me para dentro como se soubesse que eu estava deslocado ali. Relaxe, querido, disse ela com uma voz baixa, quase um sussurro. Aqui ninguém julga ninguém, é só sentir a música. Os músicos, posicionados num pequeno palco no canto, estavam no auge de um clássico de Noel Rosa. O cavaquinho liderava o ritmo, acompanhado pela batida firme do surdo e o trinado de um pandeiro. As pessoas ao redor batiam palmas, cantavam e dançavam, seus corpos movendo-se com uma sincronia que parecia instintiva. Ivone não demorou a se misturar à multidão. Seus passos eram suaves e graciosos, mas havia algo neles que prendia minha atenção. Não era apenas dança, era um diálogo silencioso entre ela e o samba, como se cada batida do tambor fosse uma palavra de uma conversa antiga. Ela virou-se para mim e estendeu a mão. Não me diga que vai ficar aí parado, João. Seus olhos brilhavam com um desafio sutil. Eu não sabia dançar samba? Claro que não sabia, mas havia algo na maneira como ela me olhava, como se soubesse que o simples ato de segurar sua mão seria suficiente. Sem pensar, aceitei o convite. Quando entrei na pista de dança, o som das risadas e da música ficou mais alto, envolvendo-me como uma onda. Ivone segurou minha mão com firmeza, mas seu toque era leve, quase reconfortante. Ela me puxou para mais perto e, de repente, estávamos nos movendo. Ou, melhor dizendo, ela estava me guiando. Relaxe, sinta o ritmo, murmurou, enquanto seus olhos encontravam os meus. O samba é como a vida, João. Não precisa pensar demais, só deixe acontecer. No início, eu era todo pernas desajeitadas e passos errados, mas ela não se importava. Na verdade, parecia até gostar do meu constrangimento. Cada erro era seguido por um sorriso encorajador e uma risadinha baixa, que soava mais como música do que o próprio samba. Pouco a pouco, comecei a entender. Não era sobre técnica, mas sobre entrega. Havia algo hipnotizante em estar tão próximo de Ivone. Seu perfume, uma mistura suave de flores e algo picante, parecia envolver-me ainda mais do que a música. Seus olhos estavam fixos nos meus enquanto nos movíamos. Não havia pressa em seus passos, mas havia intensidade. A tensão entre nós começou a mudar, de algo casual para algo carregado de significado, algo que eu ainda não conseguia definir. De repente, a música mudou. Um samba-canção começou, mais lento, mais profundo, e as luzes no salão pareciam escurecer um pouco. Ivone deu um passo para mais perto e nossas mãos se entrelaçaram de uma forma que parecia íntima. Meu coração começou a bater mais forte. Não era só o samba, não era só o momento, era ela, a maneira como me olhava,
a maneira como seu corpo se movia contra o meu, como se estivéssemos compartilhando um segredo. Está vendo? Sussurrou ela, a voz quase perdida no som da música. Você está começando a entender. Eu queria responder, mas as palavras não vinham. Tudo o que conseguia fazer era continuar me movendo ao som da música e ao toque dela. Cada passo era uma promessa silenciosa. Cada olhar trocado era um novo limite sendo ultrapassado. E embora o salão estivesse cheio de gente, parecia que éramos só nós dois ali, dançando no meio de um universo que existia apenas para aquele momento. Quando a música terminou, ficamos parados por um instante, nossas mãos ainda entrelaçadas. Seus olhos não desviaram dos meus, e havia algo neles que me deixava vulnerável, mas também cativado. Ela sorriu de novo, aquele sorriso que sempre parecia guardar mais do que dizia. Quer dar uma volta lá fora? Perguntou ela, sua voz carregada de uma tranquilidade que não combinava com a intensidade do momento. Assenti, incapaz de falar, e a segui enquanto ela me guiava para a saída do salão. Lá fora, o ar da noite estava fresco e silencioso, em contraste com a energia vibrante do samba que ainda ressoava dentro de mim. Mas, mesmo ali, a tensão entre nós permaneceu. Algo tinha mudado, e eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O ar da noite carregava um frescor quase inesperado, um contraste gritante com o calor abafado do salão de samba. As luzes dos postes lançavam sombras longas nas calçadas irregulares, e os sons da música ainda escapavam pelas portas entreabertas, ecoando na rua deserta. Caminhávamos lado a lado, sem pressa, mas o silêncio entre nós estava carregado de algo quase palpável, como uma corda tensionada prestes a romper. Dona Ivone não disse nada no início. Seus passos eram firmes, e o som de seus saltos contra o chão parecia marcar o ritmo de nossos pensamentos. Estava claro que ela sabia para onde estava indo, mas eu não fazia ideia. Tudo o que sabia era que queria segui-la, como se ela fosse um farol guiando-me para algo desconhecido, mas irresistível. Você não é de samba, é? Ela quebrou o silêncio com um tom de provocação leve, mas seu olhar, quando se voltou para mim, estava repleto de algo mais profundo. Não. Eu ri nervosamente, passando a mão na nuca. Não sou muito de dançar, para ser honesto. Ela parou de repente, virando-se para me encarar. Estávamos em uma praça pequena, com bancos de madeira desgastados e árvores que balançavam suavemente ao sabor do vento noturno. Sob a luz amarelada de um poste, seu rosto parecia ainda mais sereno, mas havia algo nos olhos dela que me fazia sentir que ela podia ver através de mim. Não é só sobre dançar, João. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas as palavras tinham um peso que me prendeu no lugar. O samba é sobre se permitir. Não importa se você sabe os passos. Importa o que você sente. Antes que eu pudesse responder, ela deu um passo à frente. Agora, estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor que emanava dela. Podia notar o brilho suave de umidade em sua pele. Sua mão subiu devagar, até tocar meu rosto, seus dedos traçando uma linha suave ao longo da minha mandíbula. Meu coração disparou. Não era só o toque, mas a maneira como ela me olhava, como se estivesse tentando ler os pensamentos que eu não conseguia organizar. Faz quanto tempo, João? Perguntou ela, sua voz ainda mais suave agora. Eu franzi a testa, confuso. Tempo? Desde o quê? Desde que você deixou alguém chegar perto o bastante para sentir quem você realmente é. As palavras dela me atingiram como um trovão. Como ela sabia? Eu mal a conhecia. Era minha vizinha há alguns anos, trocávamos sorrisos e cumprimentos casuais, mas como ela poderia saber o que eu sentia? Como ela podia ver, através da fachada que eu usava para esconder as dúvidas, os medos,
as cicatrizes que eu carregava. Você tem esse jeito de quem carrega o mundo nos ombros, sabia? Continuou ela, sorrindo levemente, mas sem tirar os olhos de mim, como se estivesse sempre à espera de que algo dê errado. Mas esta noite, hoje você se deixou levar, nem que tenha sido só por um momento. Ela se afastou um pouco, mas não muito, e cruzou os braços, inclinando a cabeça de lado, como se esperasse algo. Eu não sabia o que dizer. Minha garganta estava seca e minha mente girava em um turbilhão de pensamentos. Ela tinha razão. Eu me preocupava demais, me segurava demais, mas nunca soube como mudar isso. E agora, aqui estava ela, dizendo essas coisas como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu comecei, mas minha voz falhou. Respirei fundo e tentei de novo. Eu acho que sempre foi mais fácil me esconder. Ela sorriu, um sorriso que parecia mais tristeza do que alegria. Não é mais fácil, João. Só é mais solitário. Suas palavras ficaram suspensas no ar entre nós, como uma música lenta que não precisava de acompanhamento. Por um momento, não havia mais nada. Só nós dois, parados naquela praça, às sombras das árvores dançando ao nosso redor. Então ela estendeu a mão novamente, dessa vez segurando a minha. Venha comigo. Não era um pedido, mas também não era uma ordem. Era algo no meio do caminho, uma promessa implícita de que seguir aquele caminho significava mais do que apenas caminhar. Deixei que ela me guiasse, minhas pernas movendo-se automaticamente, enquanto meu coração ainda tentava acompanhar o ritmo do momento. Passamos por ruas estreitas e desertas, até chegarmos à casa dela. A entrada era familiar, com a varanda decorada com vasos de plantas pendurados e o som suave de um rádio ao fundo. Mas havia algo diferente naquela noite. A casa parecia viva, de uma maneira que eu nunca tinha percebido antes. Ela abriu a porta e me conduziu para dentro. O interior era acolhedor, decorado com móveis de madeira escura e fotos antigas em molduras desgastadas. O ar estava impregnado de um leve cheiro de lavanda. Ivone caminhou até o sofá e se sentou, gesticulando para que eu fizesse o mesmo. Quero te mostrar uma coisa, disse ela, pegando algo de uma gaveta próxima. Era uma foto, amarelada pelo tempo, mostrando uma versão mais jovem dela em um vestido de baile. Ela parecia radiante, segurando a mão de um homem que eu não reconhecia. Meu marido, ele morreu há muitos anos. Sua voz estava calma, mas havia uma sombra de dor em suas palavras. Ele me ensinou a amar o samba, a viver, mas quando ele se foi, eu parei. Parei de dançar, parei de me permitir sentir, até perceber que a vida continua, mesmo quando não queremos que ela continue. Ela colocou a foto de lado e olhou para mim com uma intensidade que fez meu peito apertar. Hoje, você me lembrou de como é bom se sentir vivo, de como é bom compartilhar isso com alguém. Não consegui encontrar palavras. Tudo o que pude fazer foi segurar sua mão, sentindo a força delicada de seus dedos entrelaçados aos meus. E naquele momento percebi que algo havia mudado, não só entre nós, mas dentro de mim. A sala parecia carregar a mesma energia que tinha nos envolvido no salão de samba, só que agora, sem a música, o silêncio tinha um peso próprio. A única iluminação vinha de um abajur no canto, sua luz quente projetando sombras suaves nas paredes. Dona Ivone ainda segurava minha mão, os olhos fixos nos meus, e por um momento senti que o tempo havia parado. Eu costumava pensar que certos momentos na vida eram apenas para os jovens, disse ela com um sorriso melancólico, o polegar acariciando suavemente o dorso da minha mão. Mas a verdade é que a vida continua oferecendo surpresas. É só a gente parar de dizer não o tempo todo. Eu queria responder, mas minha garganta parecia fechada.
Havia algo naquele olhar que desarmava qualquer tentativa de racionalizar o que estava acontecendo. Ela se inclinou para a frente, aproximando-se o suficiente para que eu sentisse o perfume floral em sua pele. Você sente isso também, não sente? Perguntou ela, a voz baixa e aveludada. Meu coração parecia prestes a sair do peito. Apenas assenti, incapaz de mentir, mesmo que a verdade fosse algo que eu ainda não compreendia completamente. Ela sorriu de leve, um sorriso que carregava uma mistura de confiança e vulnerabilidade, e então se levantou sem soltar minha mão. Vem, quero te mostrar outra coisa. Ela me guiou pela casa, passando por corredores decorados com quadros antigos e lembranças de uma vida vivida em plenitude. Paramos em uma porta entreaberta e ela a empurrou gentilmente, revelando um cômodo pequeno, mas vibrante, com paredes pintadas em um tom de vermelho profundo. No centro da sala havia uma vitrola, cercada por pilhas de discos de vinil. Era um espaço que parecia ter sido esculpido diretamente do coração de alguém apaixonado pela música. Esse era o nosso refúgio, disse ela, soltando minha mão e caminhando até a vitrola. Quando tudo parecia pesado demais lá fora, a gente vinha aqui, colocava um disco e dançava. Só nós dois. Ela pegou um disco cuidadosamente, como se fosse um tesouro, e colocou-o na vitrola. O som do chiado inicial preencheu o espaço antes que a melodia suave de um samba-canção começasse a tocar. Ivone fechou os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo cada nota, e então se voltou para mim. Você dança comigo de novo? Havia algo em sua voz que era impossível de recusar. Não era apenas um convite para dançar, era um convite para entrar em sua história, para compartilhar algo que parecia íntimo e sagrado. Dei um passo à frente e ela pegou minha mão puxando-me para perto. A música era lenta, quase hipnótica, e nossos corpos se moveram como se estivessem seguindo um roteiro invisível. Dessa vez, não houve nervosismo ou hesitação. Havia apenas a proximidade, o calor de sua mão na minha e a sensação de que o mundo lá fora havia desaparecido. Seus olhos estavam fixos nos meus, e à medida que o ritmo da música nos guiava, senti que estávamos nos comunicando de uma maneira que dispensava palavras. Quando a música começou a diminuir, ela parou de se mover, mas não soltou minha mão. Em vez disso, aproximou-se mais, seus lábios a poucos centímetros dos meus. Sua respiração era quente, e seus olhos estavam repletos de algo que eu só conseguia descrever como um desejo contido, esperando para ser liberado. Não tem mais volta, João, disse ela, sua voz tão suave que parecia uma extensão da música. Você sabe disso, não sabe? Eu sabia. Desde o momento em que a segui para fora do salão, algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas curiosidade ou atração. Era a sensação de que estávamos cruzando uma linha que ninguém mais poderia ver, mas que, uma vez ultrapassada, mudaria tudo. Sei, respondi, minha voz baixa, mas firme. E então aconteceu. Lentamente, como se o mundo estivesse segurando a respiração, ela se inclinou e seus lábios encontraram os meus. O beijo começou hesitante, quase como se estivéssemos experimentando algo proibido, mas logo se aprofundou, ganhando uma intensidade que parecia engolir tudo ao nosso redor. Sua mão subiu até o meu rosto, seus dedos traçando linhas suaves em minha pele, enquanto meu coração batia em um ritmo descompassado. Cada segundo parecia carregar um peso emocional que ia além do físico. Era mais do que um beijo. Era um mergulho em algo desconhecido, mas inegavelmente certo. Quando finalmente nos afastamos, ela não disse nada, apenas encostou sua testa na minha, fechando os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo cada nuance daquele instante. Faz tanto tempo que não me sinto assim, murmurou ela,
quase como se estivesse falando consigo mesma. Viva, desejada. Segurei sua mão, apertando-a suavemente. Você merece isso, Ivone. Merece muito mais. Ela abriu os olhos e havia uma mistura de lágrimas e um sorriso ali, uma vulnerabilidade que me fez querer protegê-la de tudo. Mas, ao mesmo tempo, havia força. A força de alguém que sabia exatamente o que queria e que, pela primeira vez em muito tempo, estava se permitindo pegar. Você é diferente, João. Não sei explicar, mas é como se eu soubesse que tinha que te chamar para dançar hoje, como se fosse o destino. Eu queria dizer que senti o mesmo, mas não tive a chance. Antes que pudesse responder, ela puxou-me novamente para perto, seus braços envolvendo meu pescoço, enquanto nossos corpos se encaixavam de uma maneira que parecia natural e inevitável. A música continuava ao fundo, mas agora era apenas uma trilha sonora para o que estávamos vivendo. Naquele momento não havia mais espaço para dúvidas ou hesitação. Era apenas nós dois, cruzando uma linha que sabíamos não poderia ser desfeita. O silêncio da manhã era quebrado apenas pelo som distante de pássaros e pelo leve farfalhar das árvores no quintal. A luz do sol atravessava as cortinas semiabertas, criando padrões dourados no chão de madeira. Senti o calor do sol em minha pele antes de abrir os olhos, mas foi o cheiro suave de lavanda misturado com algo doce e familiar que realmente me trouxe de volta à realidade. Ivone estava sentada na poltrona próxima à janela, uma xícara de café nas mãos. Ela usava um hobby de tecido leve que caía sobre seus ombros, com uma elegância natural, e seus cabelos, antes presos, agora estavam soltos, caindo em ondas suaves. O contraste entre sua postura relaxada e a intensidade da noite anterior era tão marcante que me peguei observando-a em silêncio por alguns instantes. Está acordado. Sua voz foi suave, mas carregada de um tom que parecia esconder uma centelha de nervosismo. Sentei-me lentamente, os lençóis ainda emaranhados ao meu redor. Meus pensamentos estavam dispersos, tentando reunir os pedaços de tudo o que havia acontecido. Não era arrependimento, era algo mais profundo, uma sensação de que estávamos em território desconhecido, sem mapa ou direções para nos guiar. Há quanto tempo está aí? Perguntei, minha voz rouca do sono e talvez de tudo o mais que carregava. Ela deu de ombros, um sorriso breve brincando em seus lábios. Tempo suficiente para pensar. Sobre nós. Sobre isso. Houve uma pausa, e o silêncio entre nós parecia tão pesado quanto as palavras que não dizíamos. Ivone tomou um gole de café e então colocou a xícara na mesinha ao lado, voltando-se para mim com um olhar sério, mas não frio. Não quero que você pense que me arrependo, João, porque não me arrependo. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil ali, quase imperceptível. Mas quero saber como você se sente. Era uma pergunta simples, mas carregava um peso que parecia desproporcional ao momento. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas elas me escapavam. Como eu me sentia? Confuso, sim, mas também vivo. Era como se por tanto tempo eu tivesse andado em uma linha reta e previsível, e agora tivesse descoberto uma curva que mudava tudo. Eu me sinto diferente. Finalmente consegui falar, minha voz hesitante. Não sei como descrever. Não esperava isso. Não sabia que precisava disso. Mas agora que aconteceu, não consigo imaginar de outro jeito. Ela sorriu, mas foi um sorriso pequeno, carregado de algo que parecia tanto alívio quanto compreensão. Ivone se levantou e caminhou até mim, parando ao lado da cama. Ela tocou meu rosto com a ponta dos dedos, seu toque leve, mas cheio de significado. É assim que eu me sinto também. Ela inclinou-se e beijou minha testa, um gesto que parecia tão íntimo quanto tudo o que havíamos compartilhado antes.
Mas, João, a vida não é tão simples quanto momentos como esse. O que aconteceu entre nós não pode ser apagado, mas também não pode ser levado levianamente. Assenti, sentindo o peso de suas palavras. Ela estava certa. Havia algo de irrevogável no que compartilhamos. Não era apenas a conexão física ou a intensidade emocional. Era a maneira como isso nos forçou a nos olhar de uma nova forma, como se tivéssemos descascado todas as camadas que nos protegiam do mundo e um do outro. O que acontece agora? Perguntei finalmente, verbalizando a pergunta que havia pairado no ar desde o momento em que acordei. Ela suspirou, sentando-se ao meu lado na cama, seus olhos fixos na janela. Não sei, João. Talvez não precise haver um plano agora. Talvez a gente só precise sentir, ver aonde isso nos leva. E se não nos levar a lugar nenhum? Eu não conseguia evitar a dúvida em minha voz. Ivone sorriu, mas dessa vez havia uma tristeza ali que me fez sentir um aperto no peito. Então, que seja assim. Às vezes, João, algumas coisas não são feitas para durar, mas isso não as torna menos importantes. Houve um momento de silêncio, e então ela se levantou, caminhando em direção à cozinha. Fiquei sentado ali, observando-a desaparecer pela porta, e percebi que havia algo profundamente humano em tudo aquilo. O não saber, o medo e a excitação de algo novo, algo que poderia ser tanto um começo quanto um fim. Quando finalmente me levantei e fui até ela, encontrei-a preparando mais café, seus movimentos calmos, quase mecânicos. Ela olhou para mim por sobre o ombro e sorriu novamente, dessa vez com mais leveza. Quero que você se lembre de uma coisa, João. Sua voz era baixa, mas firme. Seja o que for que venha depois, essa noite foi real. Foi nossa. Assenti, sem palavras para responder. Sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela estava certa. Havia algo naquele momento que ninguém poderia tirar de nós. Algo que, mesmo no meio da incerteza, parecia inegavelmente verdadeiro. E assim, enquanto o sol continuava a subir no horizonte e o cheiro de café fresco preenchia a casa, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo de encarar o que viesse a seguir. Havia algo reconfortante em não saber, algo que me fazia sentir, finalmente, que eu estava vivendo.